Boa noite a todas e todos no Brasil, em Londres, na Colômbia, no mundo. Hoje nós vamos falar sobre o grande músico. Olá, tudo bem, Cristiano? Oi, Natália. Vamos lá. Esperando nossa convidada. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Marília. Boa noite, querida. Tá boa, Mariana? Opa, caiu aí. Estou aqui apresentando a nossa live de hoje, né? A gente está falando novamente sobre o grande músico, compositor e sambista Cartola, né? Afinal, no dia 30 de novembro, caiu? Uhum. Mas já levantou outra vez. Eu estou apresentando aqui a nossa live, falando que a gente está fazendo novamente sobre o Cartola, porque agora, dia 30 de novembro, faz 40 anos que o grande mestre nos deixou, né? E a gente tem o Isso. prazer de novamente ter você aqui conosco, né? A biógrafa e amiga dele, Marília Trindade Barbosa, né? Que junto com Arthur de Oliveira Filho escreveram Cartola, Os Tempos Idos, né? Um texto que foi premiado no concurso Lúcio Rangel de monografias, né? E a Marília, novamente, está aqui com a gente, uma grande parceira do Samba de Bamba, né? Estamos aqui no Falando de Claro. Bamba, Uhum. ok? Nossa madrinha, Irineu, tudo Que bem? bom, que bom, que bom. Eu quero dar boas-vindas a todos aqui, agradecer pelo segundo convite. E eu só não fico constrangida de voltar, porque o Cartola é maior do que qualquer coisa, né? Então, falar de Cartola é sempre uma coisa boa, sempre com saudade e sempre descobrindo coisas. E Cartola tem sempre uma coisa nova, mesmo tendo nos deixado há 40 anos. Então, estou à disposição de vocês, com muito carinho. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Quero agradecer de novo a Marília ter aceito o nosso convite, e a equipe do Samba de Bamba, o Dila, todo o pessoal. E eu queria fazer algumas perguntas, né, Marília? Muita coisa, a gente, como você falou, tem muita coisa para falar do Cartola, né? Uhum. E uma das coisas que a gente conversou antes dessa live, né, é, há um Cartola antes da Mangueira e depois da Mangueira, né? Você poderia falar para a gente um pouco, né, dessa postura de vida dele antes e também na obra e depois da Mangueira, Xavier? É, claro que sim. É, a Mangueira é o grande marco divisório. A Mangueira, que tem a Mangueira, é uma coisa básica. A Mangueira, localidade, comunidade. A Mangueira, Uhum. escola de samba. E a Mangueira, desfile. São três mangueiras, né? Aquela mangueira comunidade continua, começou naquela época, começou no início do século passado a ser povoada, depois criou-se a escola, e aí uma sorte incrível que reuniu uma série de pessoas geniais, e a Mangueira cresceu. A Mangueira, sem dúvida alguma, é a escola de samba mais popular do mundo. A gente já pode falar em escola de samba hoje em termos mundiais, que a gente já tem em vários continentes, né? Escolas de samba, todas no modelo carioca. E a Mangueira, eu sempre digo, a Mangueira é uma escola. Escola no sentido de aprendizagem também. E a escola, ela funciona o ano inteiro. A Mangueira, vamos dizer, não é segredo para ninguém que as escolas de samba, muitas delas têm patrocinadores fixos, fundadores que dentro Sim. das próprias famílias mantêm aquele feudo. A Mangueira, ela tem um feudo sim, mas é um feudo de passagem de conhecimento. Eu não sei, é um grupo Ó, de Dila, griots que
É um grupo de griots, um grupo de portadores da cultura oral daquela comunidade e que sempre se mantiveram ali. Então, essa coisa, eu fiz uma revista uma vez para Mangueira, eu fui editora da escola, e aí o título era A Mangueira é uma escola, não só uma escola de samba, mas uma escola de aprendizagem, de ensino daquela vivência que é desconhecida do grande público porque ela fica... O grande público, a cultura oficial, o Brasil oficial, ele é todo calcado na cultura europeia. E tem um Brasil real que é onde sai a arte popular viva, como a Mangueira. E ela repassa isso o ano inteiro, repassa para as crianças. A Mangueira tem uma série de atividades. E ela já nasceu assim, daí eu vou voltar. O desfile é outra coisa, o desfile é só aquele dia. Mas, tem os meses de preparação para o desfile. Agora, quando você está falando Cartola antes e depois, tem uma coisa que precede que eu queria deixar claro. O Cartola e o seu grupo, eles criaram e transmitiram para o resto, disseminaram para o resto do povo, para o resto do Brasil e para o resto do mundo, o samba como gênero, entende? Ele nasceu nas escolas de samba. Ele tem... Isso aí é muito... Cada escola, muita gente vai chamar para si a criação disso. Mas eu estou falando do Cartola e seus congêneres, e seus contemporâneos de várias escolas. Aquele grupo criou o samba. Tá? E o que é o samba? O samba nada mais é, nada menos do que a dessacralização do ponto de macumba, da religião deles. Tá? Então, o que era situado isso? A gente vê o Cartola nascendo... Eu acho difícil, eu fico preocupada que fique claro para vocês, porque eu falo assim, Madureira, Mangueira, Central, não sei o quê, e geograficamente, para quem não está no Rio, isso é difícil. Eu gostaria de estar com um mapa aqui para mostrar essa coisa. O centro do Rio tinha um local, a Praça 11, que todo mundo que falar de samba aqui vai falar na Praça 11, na Pequena África, onde se juntavam, tinha uma grande liderança lá, que era a Tia Ciata, e que era baiana. E os baianos trazem consigo uma cultura muito diferente da cultura carioca. Tá? Então, os baianos... tinha ali na Pequena África, a líder era baiana, mas os músicos militantes eram cariocas. Era Pixinguinha, Donga, Senhor. O João da Baiana era filho de uma baiana, mas também era do grupo. E eles eram músicos com formação musical, porque eles tinham um nível econômico um pouco de classe média baixa, mas classe média. Todos vieram, os que vieram da Bahia eram negros ex-escravizados, urbanos, e que tinham acesso a tudo que se faz na cidade. E ao passo que o grupo da Mangueira, o grupo de Oswaldo Cruz, da Portela, o grupo que se juntou naquelas chamadas favelas, nos morros, nas comunidades, vem do Vale do Paraíba e são negros rurais. A esse grupo pertence Cartola. Mas aqui o Cartola nasceu, nasceu em Laranjeiras, que é o bairro onde havia o Palácio do Governo, e aos 11 anos, vou resumir, por empobrecimento da família, ele chegou à Mangueira. A Mangueira é um bairro entre o centro da cidade e o subúrbio. Ela fica muito próxima do centro da cidade. E eles tinham contato com outros grupos, com todos os outros grupos. Os grupos do centro, os grupos do Estácio, e os grupos de Madureira, de Oswaldo Cruz, onde tem a Portela, o Império Serrano, as outras escolas. E o Estácio, que eram aqueles que estavam mais próximos ainda do centro, e tinham contato com a incipiente gravação
com o incipiente rádio, a radiodifusão veio um pouco depois, mas é exatamente tudo nos primeiros anos do século passado. Cartola chega na Mangueira e é um menino levado, se junta com outros meninos levados, inclusive Carlos Cachaça, que era 8 anos mais velho, 6 anos mais velho. E então aprende aquelas coisas de menino, brincar e tal, sair nos ranchos, sair nos cordões, que eu já falei sobre os cordões. E aí, naquela vibração de adolescência, eles acabam criando o Bloco dos Arengueiros, que é um bloco que sai, que ele, como ele mesmo dizia, para bater, para apanhar, para ser preso, era uma bagunça total. Mas eles começam a ouvir, todos eles, é uma época muito próxima da abolição da escravatura, eles tinham praticamente a polícia em cima, o Carlos Cachaça chamava brigada, eles chamavam a polícia. Eles não podiam descer, porque se eles ficassem na rua, eles eram presos por vadiagem. O que lhes era permitido era a religião. Então, com os mesmos instrumentos da religião, eles faziam os batuques. E aí, nesses batuques, eles saíam para esse tipo. Como dizia Cartola, desordeiros, cujo sinônimo é arengueiros, o nome do bloco. Então, era esse Cartola, completamente... um rapaz, né? Com as características de um rapaz. Agora, um rapaz negro que se sabia, vamos dizer, marginalizado pela sociedade oficial, todos eles. Então, talvez essa atitude de bagunça, essa atitude de resposta, fosse até decorrente disso. Mais tarde, começam a ter consciência. A Mangueira tinha vários blocos. Esses blocos de carnaval e blocos também. O que chamava de bloco ali? Eram aqueles grupos que gravitavam em torno dos terreiros religiosos. Tia Tomásia, Tia Fé, Senhorzinho. Então, todos eles eram pessoas, como tinha uma mulher, como tinha uma Ialorixá no meio, eles eram, vamos dizer, comportados. Eles saíam, eles faziam as suas atividades todas lúdicas, com uma certa ordem e tal. E o Bloco dos Arengueiros era o contrário daquilo tudo. Cartola, Massu, que é o Marcelino, Saturnino, que foi o primeiro presidente posteriormente, Abelardo, esse mesmo grupo que fundou a Mangueira depois, no Bloco dos Arengueiros, enquanto estava lá, começou a observar a evolução dos outros. E começou ouvindo do pessoal do Estácio que estava havendo um movimento de organização deles. E com a organização, a facilidade maior de uma inclusão social que eles sonhavam. Né? E aí, o Cartola um dia juntou os amigos, e falou, não, vamos mudar tudo, vamos liderar esse grupo e vamos nos organizar como já estava fazendo em Madureira Paulo da Portela, que foi o grande modelo para eles todos. E então, eles começaram a se organizar e ele fez o famoso samba Chega de Demanda, que foi o grito de fundação para a fundação da Mangueira. Chega de demanda, chega, com esse time temos que ganhar. Somos da Estação Primeira, salve o Morro da Mangueira. Isso acontece logo após a reunião de fundação, né? Então, esse era o Cartola arengueiro, bagunceiro, e depois virou o Cartola que passou a ser o mestre de harmonia, o compositor da escola, assim, uma vida que de um dia para o outro mudou. E esse Cartola que mudou se conservou até o dia, há 40 anos atrás, quando ele foi embora. Então,
a diferença dos dois momentos, né? O É. Cartola mais jovem e o Cartola, né, engajado nas É, atividades da só que, escola, né? só que isso se deu de uma hora para outra num Cartola com 19 anos. Então, Olha, muito jovem. exatamente, precoce, mas é, com muita visão. Ele percebeu e, quando percebeu, vamos fazer. E a partir E, daí a liderança dele foi incrível na escola. e Diga. teve uma coisa também que eu achei interessante, assim, que durante 10 anos seguidos ele faz, né, o samba enredo para Mangueira, né? Por que ele parou? E qual que era a visão dele de samba enredo, Maria? É, o samba, a escola de samba, elas começaram a ser criadas no final dos anos 20. E Uhum, o que é? Era um cortejo que tinha como modelo o rancho, e eles todos, enquanto escravizados, eles eram obrigados a seguir a religião católica. Eles, no fundo do coração, eles mantinham as suas crenças, mas eles tinham. uhum, Então, o modelo para eles era a procissão católica. Então, a escola de samba, o rancho era a mesma coisa, tinha algumas diferenças que saía com a marcha rancho, que era a música instrumental, e com e ritmo de marcha mesmo, compassado, e tinha uma orquestra de sopro e cordas acompanhando. Já aquele pessoal o da André. Mangueira não tinha dinheiro para nada. Então, mesmo tinha os tambores, que o tambor era os tambores do culto, certo? E qualquer coisa de percussão, qualquer coisa que fizesse ritmo, que marcasse o ritmo. Então, por exemplo, quando eles começaram a sair, tinha a formação, podia até ter um enredo, mas não tinha samba enredo. Eles saíam com qualquer samba. O enredo é porque eles olhavam que o rancho tinha. Mas não dava nem para Uhum. perceber. Entendeu? Era alguma coisa que durante os primeiros anos, todos os cronistas que registram isso nos jornais, não, eles falam sempre dos desfiles um enredo suave. A Mangueira teve um enredo, o primeiro enredo da Mangueira foi o Na Floresta, que ele disse, na floresta deite um ninho e te dei meu carinho, mas como a mulher não tem brio, é malhar em ferro frio. Quer dizer, é muito mais um tema de briga amorosa do que no Floresta. Mas o Cartola diz que eles saíram carregando uns galhos de folhas, folha de árvore mesmo, né? E aí um levava um bicho empalhado, o outro levava um bicho de verdade. Era uma coisa muito rudimentar. E durante Eu só falar um oi pro André Gardel, também contribuiu aí pra gente, participou de Ai, uma live, músico, que estudioso maravilha! também. Beleza. Mas então, isso foram. Havia a escola, havia o samba, que era, como eu disse, uma revisão, uma reinterpretação do ponto da Casa de Santo, e, como dizia o Carlos Cachaça, no início, samba e macumba era tudo a mesma coisa. E esse foi o início das escolas. Aí depois foi evoluindo. Aí, o primeiro na Mangueira, o primeiro foi só em 33 que apareceu o primeiro enredo, mesmo assim rudimentar, porque era do domingo, o domingo na Bahia, era uma festa na Bahia. E eles, na hora H, a pessoa que ia fazer o samba desapareceu e chamaram Carlos Cachaça, e o Carlos Cachaça tinha já um samba chamado Homenagem, que era recordar Castro Alves, Olavo Bilac e Gonçalves Dias e tal. Como falava em Castro Alves, passou a ser um samba. Quer dizer, percebe? Era uma referência tênue, não era como depois. Quem fez o primeiro, quer dizer, reza a história, que o primeiro, e Cartola concordava, o primeiro samba enredo mesmo a aparecer foi o Teste ao Samba do Paulo da Portela, em 39, onde ele vestiu todo mundo os meninos
a escola toda com a roupa de formando, e ele era professor, ele era o professor, e a música já era toda relatando aquilo ali, era uma aula. Antes disso, não tinha samba-enredo. Depois que começou, o Cartola e o Carlos, eles ganharam todos os sambas. E os sambas eram sambas cadenciados, eram sambas narrativos, eram samba. Ele gostava muito daquilo. Era o samba do estilo que eles sabiam e gostavam de fazer. E então, eram 3 sambas. A escola tinha um samba para sair, para entrar, para armar, um samba para desfilar e um samba para sair. Eram 3 sambas. Mas ele ganhou, adorava fazer e tal. De repente, começou a haver uma modificação. 1948, segundo eles, foi o primeiro ano que teve um som na avenida, um microfone. Tá? Nem tinha som. E você vê, isso era tão importante que o samba era uma quadra, o samba, os primeiros sambas enredo, eles tinham uma estrofe fixa e tinha 2 versadores. Então, na hora, eles improvisavam. Quando eles criaram o primeiro desfile oficial, mesmo, foi 33, 34. Os primeiros foram patrocinados pelos jornais da época. Só em 1935 que o prefeito Pedro Ernesto Batista criou, oficializou o carnaval. Tá? Aí passou a ter subvenção e tal. Mas esse samba, em 1948, o Cartola fez um samba belíssimo, considerado um clássico, com Carlos, Vale do São Francisco. Tá? Mas, nesse momento, estava chegando na escola um outro compositor, vindo lá de outra escola, lá de cima, Unidos da Mangueira, que era o Nelson Sargento, que chegava junto com o padrasto, que era Alfredo Português, um outro compositor. E durante anos houve uma briga. Quem é que ganhou o samba de 48? Aí o Nelson dizia, fui eu, e o Cartola dizia, fui eu. Por quê? Mais tarde, se verificou que, como eram 3 sambas, e todos foram cantados, não tem vencedor aí, entendeu? Mas essas coisas todas, e tem uma coisa, aconteceu em todas as escolas. Os primeiros fundadores, as primeiras pessoas que dirigiram e montaram a escola, depois de um certo tempo, sempre ganhando, se surge uma geração nova que reivindica para si o direito de... Sua filha está mandando um beijo, hein? Sua filha está mandando um beijo aí. Minha filha? Não está assistindo. Mas então, o Cartola começou a ser criticado, porque dizia fazer um samba antigo e tal. Vindo uma nova geração, ele aí parou de fazer. Voltou a fazer nos anos 60, ele ficou de 48 até os anos 60 sem fazer, depois voltou em 60, fez mais uma vez e desistiu. Então, o problema, há muitos compositores, isso aconteceu em muitas escolas, que é exatamente a evolução do gênero, e mais tarde, já nos anos 60, quando começou a haver cronometragem e o samba começou a se acelerar para poder caber no disco, para poder caber no espaço que tinha desfile, isso tudo foi afastando os antigos, os fundadores, os idealizadores, que tinham aquilo como era arte folclórica, né? Eles faziam para eles mesmos. Quando o público começou a assistir e aquilo passou a ser uma atração, o gosto do público e a crítica dos jornais começou a influenciar. Então, não era mais para eles. O gosto de quem começou já ficou sendo posto... Quer dizer, quem paga, manda. E aí... Entendi. A coisa foi mudando e ele desanimou. Ele desanimou. Uhum.
E, assim, uma coisa interessante, porque ele também vivencia a fase dos festivais, né, de música. E ele nunca participou com nenhuma música, né, desses festivais. Tem um É, porquê, Marília? o Cartola era uma pessoa muito sistemática. Ele, eu publiquei ontem no Facebook um poema dele chamado Obscuridades, que ele Ah, fala que viveu na obscuridade e tal. Mas isso, quer dizer, até um certo momento isso aconteceu, porque ele só gravou o primeiro, apesar... A vida do Cartola é muito engraçada, porque ela tem tanto alto e baixo. O Cartola, nos anos 30, em 1929, ele já foi gravado pelo Mário Reis. Depois, uhum. por Francisco Alves, várias vezes, por Carmen Miranda. Ele foi gravado pelos grandes nomes. Mas tinha uma coisa, as pessoas vendiam os sambas. O Cartola vendia os direitos de execução do samba, mas Uhum. ele exigia o nome dele. Olha só. Uhum. Então, desde o primeiro, o nome dele estava lá. Então, o Cartola era uma pessoa muito, ele lia muito, ele era uma pessoa muito reflexiva, e por causa disso, ele estava sempre à frente do tempo dele. No início, ele reclamou. Quando vieram comprar o samba, ele disse: "Uai, samba é para vender? Samba se vende?" Ele não via o samba como produto. Isso vai fechar com a sua pergunta. Por que, que ele. O festival. Quem assistiu o festival, hoje eles estão aí no YouTube para todo mundo ver, não Uhum. era a música mais bonita. Você vê o Sabiá do Tom Jobim e do Chico, teve 10 minutos de vaia, entende? Verdade. Era assim, a música, naquele momento, era tempos de ditadura, música de protesto ganhava, música mais... a própria banda, que é a banda do Chico, que é uma gracinha de música, mas é uma música para animar auditório. Não é uma música Uhum. daquele tipo que o Cartola fazia. Então, Fazia. Cartola disse o seguinte: não participo, não vou participar, porque a música para mim é alguma coisa muito reflexiva. Eu levo tempo para fazer um samba. Então eu quero uma música que você, não que você ponha na sua pilha de discos. Eu quero uma música que você guarde no seu coração. E lá no festival, vamos dizer, essa observação dessa qualidade que ele desejava não seria possível. Era esse o motivo que ele não fazia. Tá? Não Ah, gostava de concurso. o André Gardel está perguntando qual a relação entre o Noel e o Cartola. Ah, muito grande. A Mangueira fica, vamos dizer, o bairro de Vila Isabel, que é o bairro onde eu nasci, ele é atravessado por uma grande avenida chamada Avenida 28 de Setembro. Chama Vila Isabel porque é em homenagem à Princesa Isabel. E é um bairro foi o primeiro bairro traçado do Rio de Janeiro, e no meio tinha afrancesado também. Tinha tem até hoje uma rua, a rua onde eu nasci, chama Boulevard 28 de Setembro. Essa até avenida tinha nome francês, não era Avenida 28 de Setembro, Boulevard. E 28 de setembro é o dia da proclamação da lei do ventre livre. E passa feito como um rio essa avenida, e numa ponta fica o Morro da Mangueira, que era a terra do Cartola, né? E na outra ponta fica o Morro dos Macacos, que é onde a Vila Isabel, Martinho. E numa dessas ruas, no meio dessa, nasceu e foi criado Noel. E Noel e Cartola acabaram se encontrando pela proximidade. E Cartola, o Noel subiu o morro e foi ficar lá. Noel ficava na casa de Cartola. Dormia na casa de Cartola. Eles ficavam lá conversando, ficavam lá trocando ideias. Eu acho que esse encontro foi muito importante para a música popular brasileira. Porque o Noel,
que já fazia samba, mas ele vinha com o ouvido ainda do machixe, passou a ter contato com o samba de comunidade, o samba de Cartola. E Cartola, tendo contato com a poesia de Noel, possivelmente aprimorou a sua poesia também. Então eu chamo esse encontro de encontro mágico. Eles fizeram alguns sambas, tá? E aí nem todos são conhecidos, quer dizer, alguns inclusive saíram sem o nome do Noel. Noel não preferia que ficasse com Cartola, porque ele não precisava tanto disso. Agora, a amizade deles e a proximidade ficou famosa e alterou a obra de ambos. Fez um bem. Eu até falo aqui, não sei se eu falo no livro, no meu livro, por uma feliz coincidência, Cartola e Noel se encontraram em Vila Isabel no final da década de 20. Um negro e um branco, um pedreiro e um estudante de medicina, um morador do morro e outro de uma conceituada família de classe média. O negro Cartola tocava violão e transformava em arte a herança rítmica e melódica dos negros bandos. O branco Noel, mau estudante de medicina, transformava em música a poesia crônicas dos boêmios da cidade. Só que as diferenças socioeconômicas, culturais, eram infinitamente menores do que as identidades que os atraíam. E assim, eles criaram uma parceria, eu vou mais adiante, mas que sempre me chamou a atenção e que o morro todo lá contava das idas. A Deolinda, a primeira mulher do Cartola, não era muito frágil. Ele bebia e ele caía, e a Deolinda cuidava dele como um bebê, dava banho, vestia, mandava para casa. Era uma coisa assim. A relação deles era muito carinhosa, muito íntima. É diferente do mundo de hoje, né? Isso estou falando do... Está cortando um pouquinho? Hã? Cortou um pouquinho aqui. Aproveitando que você está falando das parcerias, está conseguindo me ouvir? Sim. O Cartola teve inúmeros parceiros musicais, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre a relação dele com o Carlos Cachaça, né? Que era parceria amigo também. E se você podia contar para a gente aquelas duas histórias que ele falou para você que ele queria reparar com relação ao grande amigo, né? Que tem relação com a fundação da Mangueira, da gravação no navio Uruguai. Os dois, eu lembro, para falar nisso eu tenho que lembrar de uma frase dita lá atrás, quando eu fiz o trabalho sobre Silas de Oliveira, que o Silas de Oliveira foi preso por causa de Heróis da Liberdade. Foi preso não, ele foi chamado para depor, porque acharam que a música era subversiva, Heróis da Liberdade. Então, quando o interrogador, né, perguntou a ele como é que no meio das frases que ele perguntou, uma das coisas era como é que foi a adolescência dele. Aí ele disse assim, olha, eu não tive adolescência porque eu sou pobre. Entende? Menino pobre não tem adolescência. Ele tem infância e depois vai trabalhar. Tanto Carlos como Cartola, em função de problemas de família, se encontraram ali, ambos com ausência de mãe, ambos com ausência de família, e se juntaram. Eles foram separados, inclusive, dos próprios irmãos, né, depois de um certo tempo. Então, se juntaram como irmãos. E ali, o Cartola era muito bom de música, Carlos era muito bom de letra, se bem que muitas vezes eles se completavam em tudo. E Carlos foi o irmão que o Cartola que vivia, o irmão que ele escolheu. Todos eles tinham irmãos. Mas o irmão escolhido. E o maior
parceiro do Cartola foi o Carlos Cachaça. Todos os grandes, por exemplo, os sambas enredo, Vale de São Francisco, Ciência e Arte, tem sempre um. Grandes sambas também, que ficaram... Minha filha adora. O Alvorada também. Não quero mais amar a ninguém, né? Esses sambas, tudo com Carlos. Mas ele lembrava muito que o Carlos sofreu por causa do apelido Carlos Cachaça. Eu não vou me alongar aqui, porque hoje não é dia do Carlos, né? Mas o Carlos ele era funcionário da rede ferroviária federal, chamada Central do Brasil. E essa rede, ele começou como guarda-freios. E o guarda-freios é aquela pessoa que muda o trajeto do trem, que dá, ele tem lá a relação de como mexer com a linha do trem, soltar para um lado e para o outro, e era de altíssima responsabilidade, porque se ele erra alguma coisa ali ou não está no momento, ele pode provocar um acidente de colisão de dois trens. E por causa dessa seriedade dele, dessa preocupação, ele perdeu dois grandes momentos. Ele fez tudo com o grupo inteiro, para todos os preparatórios e toda a complexidade necessária para fundar a Mangueira, ele participou de tudo. Só que no dia 28 de abril de 1928, no dia da reunião, ele saiu porque ele estava de serviço. Ele foi convocado para estar de serviço e não compareceu. E, por causa disso, ele não assinou a ata de reunião. E Cartola era muito gozador e dizia... O Carlos não foi porque ele foi ver uma mulher que ele tinha lá no Engenho de Dentro. E ficou essa piada. Então, ele já com esse nome, Carlos Cachaça, que foi uma brincadeira numa casa, né, e que ele não tinha nada a ver com ele, e todo mundo reiterava, até a mulher dele brincava com isso, ele ficou. E a outra oportunidade foi quando, pela política de boa vizinhança do presidente americano Theodore Roosevelt, que era vamos dizer, uma iniciativa era pegar um navio, equipar o navio como se fosse um estúdio, e sair pelas Américas, e sobretudo pela América do Sul, gravando o de melhor que existisse de música. Então, isso foi uma missão dada a um grande maestro, Leopold Stokowski. Foi em agosto de 40 que eles chegaram ao Rio de Janeiro. Mas antes, o Leopold Stokowski entrou em contato com Villa-Lobos e pediu ao Villa-Lobos para recolher o que tivesse de melhor, porque eles tinham 1 ou 2 noites para fazer tudo. E ele chamou, entre as pessoas que Villa-Lobos chamou, obviamente estavam Cartola e Carlos Cachaça. E gravaram 3 músicas, e no final, na seleção, ficou ali Quem Me Vê Sorrir. E foi a primeira vez que a voz, quem cantou foi Cartola, que a voz do Cartola foi gravada em disco. E o Carlos, que era o parceiro, não estava presente também pela segunda vez, ele abriu mão mais uma vez de uma honraria de ficar na história dessa grande gravação, e a gravação era paga também, né? Para não deixar de trabalhar. Então é o grande Carlos também, certo? Uma coisa que eu queria perguntar, que a gente conversou e que a gente ouve muito falar sobre histórias, né, de algumas composições, como, por exemplo, O Mundo é um Moinho, né? E você falou que não é bem essa história que a gente ouve, né, contar, né? Não tem história nenhuma. E essa história apareceu bem depois da morte do Cartola. Entende? O Mundo é um Moinho. Eu perguntei, na época, eu sempre perguntava, o Cartola negava qualquer coisa em relação às músicas dele. Obviamente, ele sempre dizia, são coisas, cenas do cotidiano, que eu observo e vou compondo. Tá? Na verdade, depois ele foi admitindo, bem mais tarde,
algumas. Mas com relação ao Mundo Ruim, que é uma maravilha de música, né? Uma das mais louvadas dele, não, né? Essa música foi feita para uma história imaginária. E mais tarde criou-se uma versão maldosa de que teria sido feito para uma filha adotiva que estaria se prostituindo e ele fez aquilo como alerta. Na verdade, primeiro, Cartola não tem filha nenhuma porque ele era estéril. Tá? Ele e Pixinguinha e toda uma geração, porque eles são anteriores ao antibiótico, à penicilina, e a vida que eles tinham, as mulheres ou eram recatadas ou eram prostitutas. E eles frequentavam o segundo grupo. E pegavam todas as doenças, eles não tinham informação. E suas gerações... Pixinguinha foi a mesma coisa, eles todos têm filhos adotivos. Então, ele não tem filha, ele teve várias filhas adotivas, da primeira e da segunda mulher, mas essa história é fantasiosa, do Mundo Ruim. Não tem nada a ver. Não. Agora, essa ele disse textualmente que não era. Algumas outras ele foi admitindo que podem ter sido pessoais. Diga. Inclusive algumas que ele fez para Deolinda e para Dona Zica, né? Eu fiquei curiosa se ele teria feito alguma para Donária. O Rafael, meu pai entrou também. Olha, ele fez... a música que ele fez para... A Deolinda foi a primeira mulher dele, ele viveu 25 anos com ela. Ele tinha pela Deolinda... Deolinda era uma mulher mais velha, não teve paixão, mas teve um respeito enorme e uma gratidão. A mãe dele era Dona Ida. A Deolinda foi a figura da Dona Ida na vida dele depois que ele perdeu a mãe. E então, no dia que a Deolinda morreu, ela estava com um problema cardíaco, mas era muito difícil o tratamento, de vez em quando ela passava mal, e no dia que ela morreu, Cartola estava no cinema enquanto ela passou mal. E ele chegou e quando viu, e chamaram na época o serviço, a ambulância pública, né? E demorou muito e ela acabou morrendo. E a ambulância não quis chegar até lá. E ele fez uma música chamada Rolam nos Meus Olhos, que ele fala, lamenta, mas se você ouve a música, parece que ele está brigando com uma pessoa porque o abandonou. Parece que ela é culpada de ter morrido, entende? Ele ficou tão desesperado que ele se revoltou muito, ele ficou num estado de muita revolta e disse nessa música. Depois, mais tarde, ele se arrepende. E o Cartola era meio místico. Ele foi da Umbanda, foi cambono de rua, ele fazia despacho, né, lá para aqueles terreiros e tal, mas ele tinha uma religiosidade muito grande. E então ele fez o Sim, que parece que é onde ele está pedindo. Está ruim a sua imagem. Está ruim a minha imagem? Ficou opaca. Está embaçada? Está embaçada. Mas, vou continuando? Pode continuar. Odila, depois me fala se está tudo bem. Quando ele faz... Para mim, você está normal. O Sim. Sim, deve haver o perdão para mim. Essa do Sim parece que ele se arrepende da revolta que teve pela morte da outra, né? E tem o Sim e tem o Tive Sim, que essa é bem claro que ele admitia que a Zica tinha muito ciúme do passado dele, mas ele fez essa para acalmar a Zica, dizendo, tive sim outro grande amor antes do seu, tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos, até, e vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Quer dizer, é tudo ambíguo, parece que ele vai calar
porque não quer magoar contando uma história para a mulher que ele está amando, ou se é porque ele amou muito a outra, ele sempre deixa a coisa meio ambígua. Quer dizer, para Zica especificamente, ele fez Nós Dois, quando casaram. Todo mundo, está chegando o momento de irmos para o altar, nós dois. Essa é da Zica. E para Donária, ele nunca admitiria que fez música, porque a Donária era um erro. A Donária foi a mulher que não tinha como é que é? Régua nem compasso, como diziam lá no Morro. O Cartola gostava de mulher de perfil quieto, de uma mulher, não gostava de mulher nova, tinha que ser uma mulher madura, já trazia a família pronta. Isso foi a Zica e foi a Diolinda também. E a Donária foi uma passagem no meio. Se ele fez, isso aí é a opinião de Marília, se ele fez alguma música para Donária, só pode ser Amor Proibido. Olha que interessante. Ouça depois, mas ele nunca admitiu. Isso eu estou especulando, assim como ele especulou a coisa do Carlos Cachaça quando estava trabalhando, ele disse que foi namorar. Tá. Certo? O André Gardel está perguntando se é verdade que o verde rosa da Mangueira, sugerido pelo Cartola, teria vindo da paixão pelas três cores do Fluminense, time para o qual ele torcia, né? E o André também torce. Não é não. Perdão, André. Quando ele morava, o avô dele era cozinheiro, foi cozinheiro do Nilo Peçanha, que foi presidente da República. Então, morou no Catete e o Cartola nasceu na rua ao lado, na rua Ferreira Viana, porque era a única filha desse cozinheiro, que era o avô, era ela. E vieram de Campos e foram morar ali. Mas depois, quando o Nilo Peçanha saiu da presidência, ele foi trabalhar na Fábrica Aliança, o avô. E eles tinham uma vila de casas lá e tinha vários ranchos. O avô dele tocava, o pai dele tocava também, ele até apanhava porque mexia do cavaquinho, do violão. E eles tinham um rancho chamado Arrepiados, que era uma boneca, o símbolo era uma boneca arrepiada, entende? E as cores do rancho eram verde e rosa. Agora, como era em Laranjeiras, que era o bairro do Fluminense, ele também se apaixonou pelo clube. Mas o Fluminense não é vermelho, é vermelho e verde, é encarnado e verde, não é rosa. O rosa do Cartola é rosa clarinho, da Mangueira, entende? Então, é uma coincidência. Agora, se console, porque você é fluminense e ele também era fluminense. Só não é as cores da Mangueira, não, mas muita gente até acha que é, mas, na verdade, ele deixou isso esclarecido. Marília, e a história da música Eu Sei e do filho dele, Ronaldo? Inclusive saiu um livro, né, do Ronaldo com o título, né? Isso. O André está falando que muito orgulho. Eu não posso tirar o livro aqui, que ele tá, senão eu vou mexer em tudo, ele está aqui embaixo. Tá. O Ronaldo, quando o Cartola encontrou a Zica era viúva e tinha 2 filhas. E, além de tudo, a Zica trabalhava muito e tal, e porque ela trabalhava muito, ela era cozinheira de restaurante, cozinheira de churrascaria, era mestre disso tudo, a Zica precisava de uma pessoa para ajudar. E esse menino nasceu e a mãe deixou com ele. Antes do Cartola, a mãe deixou o menino com a Zica, certo? E a Zica foi criando e foi morar com Cartola, o menino foi junto, uma das filhas morreu, a outra casou, e foi esse menino junto com eles. E Cartola criou, ele realmente é a maior presença junto da Zica.
porque a Zica cozinhava, trazia marmita, ele ia para vender as marmitas. E, quando, no tempo do Zica Cartola, que foi de 63 a 65, ele, o menino que ajudava lá, e tem fotos dele em tudo, e quando Zica e Cartola casaram, a foto do lado é ele. Entende? Por quê? Aí o Cartola tem que dar um jeito na vida desse menino. E Cartola foi ao cartório e registrou como filho legítimo dele e de Zica. Quer dizer, na verdade, é a única pessoa que traz o nome Oliveira. Porque depois, mais tarde, a filha de Zica teve 2 filhos, e esses 2 filhos conviveram com Cartola e como netos, entende? Assim, mas eram netos de Zica, adotivos de Cartola. E no primeiro casamento com Diolinda também, tinha a Ruth, que era filha do primeiro casamento da Diolinda, e tinha a Creusa, que também era adotiva dos 2, e que depois tem o filho Reisilã. Então, é tudo adotivo. O único que é Ronaldo Oliveira é o Cartola, é o Ronaldo. Mas Ronaldo foi, como todo menino de comunidade, muito problemático, deu muito trabalho e se aborreceu com Cartola, saiu de casa, entende? Então, Cartola tinha muita tristeza disso. Mas antes de morrer, isso está relatado no livro do Ronaldo. Não chegou, no meu eu falo do Ronaldo, mas eu não sabia desse detalhe. Isso é. Mas a música eu já conhecia. Ele chamou o Ronaldo, segundo o relato do próprio e de outras pessoas que assistiram, quando ele estava já bem mal, ele chamou o Ronaldo e disse para o Ronaldo, eu fiz uma música, senta aqui, e pegou o violão e cantou para ele a música Eu Sei. Então, o que ele diz? Sim, eu sei a vida horrível que você levou, e se quiser o meu perdão eu dou, se prometeres não errar jamais. E aí, vai por aí, e ele, com o primeiro dinheiro que ele tinha, que ele ganhou depois do disco de 74, que é o disco que o primeiro disco individual dele, total, ele ganhou um bom dinheiro, o disco fez um sucesso absurdo. Ele deu um carro para o Ronaldo ser motorista de táxi. Então, comprou um para ele mesmo, que ficou com a outra neta, dirigindo para ele, e ficou com e deu para o Ronaldo. Então, você percebe a reconciliação, e o Ronaldo teve uma filha que se formou, que é a Roberta Oliveira, que é a neta de Cartola. Quer dizer, oficialmente, ele declarou no cartório que era filho, né? Para o casamento e para a legitimação de um filho, o que vale é a declaração do interessado. Então, é isso. Muito linda essa história. A cantora Sueli Gucci está perguntando como foi a amizade do Cartola com o Paulo da Portela. Bonita, bonita história. Linda, linda. O Cartola, eles inclusive têm várias parcerias. E eles... era uma coisa tão bonita, tão lírica. Eles iam para as rádios e tinham os concursos. É uma pena que só vou pedir para o pessoal, só uma partezinha, o pessoal colocar um pouquinho de coraçãozinho aí para a gente, estão colocando, para a gente poder falar um pouquinho também da passagem do Cartola. Dá tempo, que já só falta 4 minutos. Tá. Voando. Mas rapidinho, o Paulo da Portela e o Cartola se conheceram na vida, e aí, quando o Paulo, eles chegaram de uma viagem de São Paulo na hora do desfile da Portela, e a Portela não permitiu que eles desfilassem, porque estavam com a roupa preta e branca, em vez de roupa azul e branca. E aí o Paulo se aborreceu e foi embora para Mangueira com o Cartola. Entende? Ficou na casa de Cartola há muito tempo, e aí o Cartola fez a música Sala de Recepção, onde ele diz: aqui se abraça o inimigo como se fosse um irmão.
E essa é o E é inimigo sobre era o esse Paulo encontro. da Fofoca. Hã? Olha, Era o é Paulo da sobre esse Fofoca. encontro. O quê? Eu Era, não era estou. sobre esse encontro. Tá ouvindo? Tá bom o Tô, som? não tô, tá bom, Tá? agora Tá bom? chegou. Tá. É, É que, esse assim, encontro, é isso que ela queria saber? E agora eles essa amizade. Eles fizeram fizeram sambas jingle, também? fizeram. Muito interessante. Um dia era bom, depois eu posso passar para você, no dia que tocam música, tem inclusive um muito interessante, um jingle, era um concurso de jingle, quem fizesse o jingle mais bonito na hora do programa ganhava. E tem uns 2 ou 3 jingles e tem mais uma música que ficou conhecida. Mas aí só tocando, né? Agora, Aí, o que você mais quer que eu fale? só complementar que a Sueli, ela é do Japão, tá mandando abraço do Japão. E ela fala que esses Japão. grandes do samba são venerados no Japão. Ah, eu sei. O primeiro, nos anos 70, já tinha um japonês chamado Katsunori Tanaka, que veio para o Brasil, e foi o Tanaka que fez o primeiro disco do Nelson Sargento e o primeiro disco do Monarco, e levou os dois ao Japão. E também, esse ano, Nelson Sargento foi ao Japão, e a Yokohama, e desfilou na Yokohama Mangueira, a escola de samba que parece que é a mais conhecida de lá. Então, parabéns ao Japão, que eu acho assim, que os japoneses são milagrosos fazendo samba. Eles Ô, Rodrigo, fazem música brasileira quase igual a nós. Parabéns. então, eu queria saber um pouco mais, que eu sei que você passou. Oi, Rodrigo. Rodrigo conseguiu pegar a gente. Beijão para você. A gente sabe que você passou junto com o Cartola os seus últimos anos e momentos de vida, né, Marília? Conta para nós um pouquinho como foi, né, que foram eles, e o quanto você fala que ele foi um homem de palavra. O Rodrigo está dizendo que 2 divas do samba, que gostoso. O quê? O Rodrigo está dizendo 2 divas do samba, bom ouvi-las de novo, e a Tânia, que é uma amiga minha, professora também, trabalha com o tema, está falando tremenda memória, Marília, está elogiando. Ah, muito A Gladys obrigada. também está falando que são pessoas especialistas. Beijos para Marília e para Sueli. Enfim, o A pessoal Gleice está gostando bastante. a Gleice é irmã de um dos maiores violonistas desse país, é o Caçula. Tocou com Pixinguinha, e era Caçula Ah, esse nome, porque ele era criança e já era genial. Caçula é um grande olha, amigo também. Parabéns. E ela, ela tem uma rádio Viva ao Samba com o marido, que os dois estão arrebentando no mundo todo também. São pessoas queridas. Agora, Cartola é o seguinte, eu conheci o Cartola em 1976 e 78 eu fui lá com a professora Lígia Santos, depois, que é a filha do Donga, mas a partir em 70 e eu passei a frequentar a casa regularmente, porque eu me assustei de ver um homem que, com tão pouca instrução regular, ele só tinha um curso primário. Agora, tem uma coisa, as pessoas nascidas em 1908, mesmo as pessoas de classe média e tal, não tinham muito mais do que isso, não. E ele tinha paixão pela, pelas coisas intelectuais, ele era uma pessoa muito interessada, refinada naturalmente, apesar dos pesares. E ele também nasceu num ambiente muito bom. Depois da morte do avô é que empobreceu e foi para Mangueira. Cartola fez o primeiro jornal de uma comunidade no Brasil, foi feito por ele, A Voz do Morro, 1935. Tá? E essas coisas todas, como eu cheguei lá quando eu era estudante de letras, ele se encantou de conversar comigo, porque a gente começava a conversar sobre poesia,
E, de repente, o Cartola chegava lá e pegava o livro de Olavo Bilac para me mostrar, e eu, assustadíssima com aquilo, daqui a pouco pegava Guerra Junqueiro, daqui a pouco pegava os sermões do padre Antônio Vieira. Eu dizia, tudo que eu não esperava encontrar naquela casa. E ele sustentava uma conversa. Por exemplo, ele dizia, não gosto mais de política, não, porque eu só gosto de conversar em política com P maiúsculo. Você imagina o que ele sentiria hoje, né? Mas então, quando eu ganhei o concurso dos Rangel com o tema Silas de Oliveira, eu levei para ele fazer o prefácio. E ele disse, eu não sei fazer prefácio. Eu digo, Cartola, depois de tudo que eu vi você ler e fazer e escrever, você vai dizer para mim que não sabe fazer um prefácio? E eu estou falando pouco do Arthur, que era o meu mestre, que foi junto comigo, estava presente em todos esses momentos, e Arthur foi o último parceiro de Cartola. Fizeram uma música chamada Vem. Cartola que convidou. Mas então, ele viu o prefácio do Silas, leu o livro do Silas ainda datilografado na época, e quando ele acabou e foi entregar o prefácio, ele disse, eu gostaria tanto de ter a minha vida contada assim, e preste atenção, isso foi em 79, ele morreu em 80. Olha o tempo curto que eu tive. Ele morreu e eu tinha que ir para lá todos os dias. Porque ele disse, eu estou doente e nós temos pouco tempo. Então a gente trabalhava diariamente. Eu trabalhava, ele interrompia, ele estava com câncer terminal. Ele cada vez pegava mais um órgão, né? E o último foi no estômago, e às vezes ele não conseguia ficar. É um momento, dos meus biografados todos, é o único com quem eu convivi. Tá? Os outros já estavam mortos. Foi a família, os amigos e as hemerotecas que me ajudaram. Mas com ele, não. Todas as fontes primárias estavam ali. Ele, as mulheres, os amigos, todos vivos. E então, ele já, assim, começamos a trabalhar feericamente, porque para dar tempo dele contar, coisas que ele não... A vida dele teve muito altos e baixos, e teve até um momento em que achavam, ele dizia, a música do Erivelto, com o Grande Otelo, sou do tempo do Cartola, todo mundo achava que ele tinha morrido. Começou em 29, e já em 60 estava sumido. Entende? E quando ele começou a ser gravado, nos anos 30, todos os grandes cronistas falaram dele. Então ele foi aquele meteoro e que de repente desapareceu. Vamos associar? Em 1958 começou a Bossa Nova. A Bossa Nova botou tudo para a classe média, né? E as pessoas que eram os grandes, até então, que era uma pessoa mais humilde, eram as pessoas que vinham das comunidades, perderam o emprego. Tem até uma coisa que eu não gosto nem de falar, mas está no livro do Zusa Homem de Melo, a Elis Regina, que foi uma grande querida, mas ela era uma cantora, ela não era uma pesquisadora. E ela disse uma frase que foi muito ofensiva. Eu acho que depois ela até pode ter se retratado. Mas ela dizia que antes da Bossa Nova, a música popular brasileira não podia ser cantada em casa de família. E você... Mas não um equívoco qualquer um pode ter. Isso eu não ouvi, não. Isso eu li no livro. Então, tá? Do Zusa. Mas a Cartola, nessa relação, ele foi ficando doente e a gente ia trocando de hospital. Foi, inclusive, o Arthur que arrumou o último hospital onde ele foi, que era um hospital particular, uma clínica particular. E o Cartola, a gente não podia enganá-lo.
ele era uma pessoa que ele percebia tudo, ele sabia. Tanto que, nesse momento, nesse final, depois do câncer, há duas músicas que é impressionante quando você ouve, percebendo isso, sabendo o que é. Inverno do meu tempo. Entende? Quando ele diz, surge a alvorada, folhas a voar, e o inverno do meu tempo começa a minar. Né? Os sonhos do passado, no passado estão presentes. Ele faz um quadro. E depois a autonomia, que é a pior de todas. Se eu pudesse, ficaria amor. Se eu pudesse, gritaria amor. Não vou, não quero. Quando ele soube que ele tinha que ir. Nossa. E então, perdoe a emoção que eu sinto quando eu falo isso, mas ele mais ou menos no dia 20 e poucos, 25, 26 de novembro de 1980, eu estava no hospital e ele começou, Hermínio Belo de Carvalho estava no hospital também, e ele começou a dizer, Hermínio foi levar uma crônica que tinha saído do Carlos Drummond de Andrade, ele adorava Drummond, e Drummond fez uma crônica sobre o estado de saúde dele. Uhum. E aí o Hermínio levou o jornal, e ele leu para ele adorou, e ele botou na parede, colou na parede. Hermínio colocou com esparadrapo, sabe? Depois que o corpo dele saiu, a última visão que ficou na minha cabeça foi a crônica de Drummond com o esparadrapo. Mas aí, nesse dia, ele disse assim, eu estou indo. Isso era 26, 27 de novembro. E o meu aniversário é dia 29 de novembro. E nesse dia, aí eu falei para ele, Cartola, já que você está indo, vamos falar. Eu queria tanto que você não fosse no dia do meu aniversário, porque senão vai ser... Sempre eu vou lembrar disso, eu nunca mais vou ter um aniversário sem ter essa lembrança ruim. Ele segurou a minha mão e disse assim, pode deixar, eu não vou no dia do seu aniversário. Eu achei linda aquela vontade dele, mas assim, a gente sabe que essas coisas são completamente independentes da nossa vontade. E eu não fui, eu fui diariamente lá, eu só não fui no dia 29. Eu recebi minha família em casa. Aí no dia 30 eu voltei, fui com meu marido para lá, e nós ficamos lá horas e horas, estava a Regina, a filha da Zica, estava a Zica, que por sinal tricotava o sapatinho da filha, da futura filha do Ronaldo, que a mulher estava grávida. Eu fiquei com tudo gravado, a câmera desse lado, elas estavam na cama do acompanhante, sentadas. E eu fiquei até umas 8 horas, por aí da noite, fiquei muito tempo. Aí falei para meu marido, meu marido falou, vamos embora? Eu falei, vamos. E fomos. Não havia celular ainda, só telefone fixo. Quando nós chegamos e botamos a chave dentro de casa, na porta, já estava tocando o telefone. Aí nós fomos, Regina, dizendo, ele faleceu. Aí nós voltamos, na mesma hora, e ficamos... a Hermínio chegou o Sérgio Cabral, pai, e nós fomos para um bar ali perto, sentar e conversar sobre ele, porque essa cerimônia de conversar sobre as histórias do morto faz parte da cultura dele, se chama Gurufim. Já que não dava para fazer, Gurufim. É a cerimônia, não existe mais, quer dizer, mais ainda, no Paulo da Portela eu faço um estudo sobre o Gurufim, no livro do Paulo da Portela. E então, ficou, quando chegou o corpo, e para finalizar, porque isso é lindo, o corpo chegou na quadra da Mangueira vazia. Aí armaram lá, puseram o corpo e chegaram as rosas brancas. E a Zica disse, não pode ser branca. As rosas dele eram rosas cor-de-rosa. Aí as flores voltaram
E quando retornaram com as flores certas, a gente, várias mãos ali, colocando todas as rosas sobre o corpo dele. E o que ficou de mim, eu fiquei intrigada. Meu Deus, ele não foi no dia do meu aniversário, ele foi no dia seguinte. Ele esperou. São coisas que a gente não pode explicar. Mas eu escrevi um texto uma vez dizendo: Cartola, sempre um homem de palavra. Todas as vezes na vida, desde o momento em que o pai dele foi embora, ele tinha 17 anos, e ele disse, o pai disse, né, eu vou embora desse morro, vou deixar um Oliveira para fazer vergonha. E ele respondeu ao pai, o senhor nunca vai ouvir esse Oliveira aqui fazer vergonha. Ele foi um homem de palavra a partir daí, depois se reencontrou com o pai, o pai era todo bobo com ele, e em todas as situações que eu acompanhei de vida dele, que foram relatadas, sempre existe aquele homem de palavra. E que é um dos maiores compositores. Hoje também eu achei aqui nas minhas coisas, queria concluir dessa forma, um abraço dele com Pixinguinha. Os dois abraçados. E o meu post é o seguinte, aquilo é o maior libelo que nós temos contra o racismo. Porque esses homens fizeram por nós mais ou menos o que o Maradona fez pela Argentina. Entende? Foi em função disso que eu falei. Em qualquer lugar do mundo, você ouve a música de Pixinguinha, você ouve a música de Cartola. E são pessoas... O futebol é só na hora das Copas, na hora dessas... A música não, é todo dia. Eu acrescentaria um outro nome, Tom Jobim, é claro, e a única diferença é a cor da pele. Mas o Tom era doido por Pixinguinha também, Vinícius também. Mas quando eu vi esse abraço, 2 homens, 2 negros, 2 discriminados, com aquele abraço, e parece que está abraçando o Brasil, né? Como dizer, vou cuidar de você, vou levar o seu nome para o exterior. E hoje em dia, no momento difícil que o Brasil está vivendo, o que sai daqui de bom? É a música de Pixinguinha, é a música de Cartola, é a música de tantos outros compositores que vêm embalar a alma e vêm nos consolar das agruras dessa pandemia, disso tudo. Então, salve Cartola. Salve Cartola. Tem mais uma pergunta aqui, tem pessoas falando, né, a Amália, complementando quando você falou das rosas, né? Ela fala, as rosas não falam, né? Assim, é bonita essa imagem que fica, né? Dele na quadro, você contando essa história e a música, né? Essa música tem interessante, né? É uma das... Eu estava ontem, quando eu falei com você, a música do Cartola que fez mais sucesso foi O Sol Nascerá, com Elton Medeiros, um grande parceiro dele também. E Nuno Veloso era o outro, Nuno Veloso é uma outra figura que não pode deixar de ser citada na obra de Cartola. Ele era sobrinho do Arthur Bernardi, de Zé Linhares, que foi vice-presidente da República. E é um menino que resolveu mudar para Mangueira e morou na casa do Cartola. Ele foi assistente de Marcuse. Ele, por mais tarde, ele foi um grande no mundo, tá? Nuno Linhares Veloso. E ele dizia, e tem isso dito em tudo que é lugar, o meu pai era Cartola e minha mãe era Zica. Quando ele estava na Alemanha fazendo as pós-graduações dele, ele fez na Inglaterra, na Alemanha, ele escrevia cartas para o Cartola, que eram cartas de amor de um para o outro, que é pai de pai e filho. Quer dizer, essa grandeza de Cartola, de se fazer apaixonado por pessoas de uma alta cultura, entendeu? E viam naquele... Imagina se esse homem tivesse tido oportunidade. Nós que somos da área de educação, olha aí. Mas ele tinha um colóquio com as rosas, que não foi só Nas Rosas Não Falam. Nas Rosas Não Falam sempre me intrigou,
quando ele dizia, queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam. Quer dizer, se ele dizia isso, é porque ele já sabia que elas não falavam. Isso é coisa de professor de português, né? Interpretação de texto. Que bobagem! Por que eu fui ter surpresa agora? Eu já sabia, né? Aí, um dia, conversando, não com ele, mas com a Luísio Dias, que era o amigo de violão que acompanhava, a Luísio disse, Marília, tem uma música de muitos anos atrás, que a música chama Palco de Grande Tragédia. Aí, como a gente foi mostrar para o Cartola disse, não, esse nome não dá, põe Interroguei uma Rosa. E aí é a música que diz, Aqui se beijar, está no YouTube, no LP, no CD Caminhando, da Cláudia Savagé, que, aliás, a Cláudia não canta mais, deixou de cantar para ser mãe, avó e tudo, coisa de mulher. Mas ela era a cantora que Cartola mais gostava de ver cantando a obra dele. E ele diz isso em tudo que é lugar. E a Cláudia gravou essa música, tá no YouTube, LP, o CD Caminhando, tá lá. Interroguei uma Rosa. A Tânia também está perguntando, desculpa, eu tenho medo de cortar, e a Tânia está perguntando assim, Marília, seus livros sofreram algum tipo de censura? Nunca. Tranquilo. Que eu saiba, não. Se censuraram, eu nem soube, e aí eu segui em frente. Eu escrevi a grande parte dos meus livros, porque eu continuo escrevendo, mas hoje com muito menos... Eu hoje estou num momento de vida que eu estou revendo tudo, e é muito difícil mudar a metodologia, que a minha metodologia é jurássica, né? Era conversar, procurar nos jornais, fazer o batimento de criar sempre uma tese para defender. Hoje se escreve com o Google, entende? Então, eu pegar uma coisa que parou em 80, parou em 85, e fazer uma revisão, não quero. Eu estou deixando a primeira parte exatamente facsímile, entendeu? E a segunda, aí faz um pós-fácil, onde eu atualizo tudo. E esse pós-fácil você vê que tem uma enxurrada de informações que lá era o essencial. Por exemplo, eu não tinha a intenção de colocar ali todas as músicas que o Cartola fez na vida. Não era... Eu queria falar da obra, falar da vida, de como é que ele fazia. Eu fiz Fala Mangueira primeiro, que é a história da comunidade, depois eu fiz Pixinguinha, depois foi Paulo da Portela, Silas de Oliveira, Cartola, Dorival Caymmi, Lupercio Miranda, Carlos Cachaça, e o resto são... Aí depois ainda teve quer dizer, eu editei, eu tenho 500 anos de música popular brasileira que eu fiz com um grupo, e eu fiz João Cândido, do Almirante Negro, e depois eu editei uma série de depoimentos do MIS, e eu fiz toda a coordenação e a introdução. E aí vai coisa aí. Mas quando eu, de repente, eu me dei conta, e eu não tinha percebido, só escrevi sobre negros. E não foi uma escolha consciente. Primeiro porque eu fiz paralelamente 2 faculdades, uma de letras e outra de direito, e ninguém me disse que aquela parte vital da minha cultura não existia, né? Eu passei a grande figura aí é Hermínio Belo de Carvalho, que ele lançou o concurso nacional de monografias, lá era Ministério da Cultura, Funarte, e depois virou Projeto Lúcio Rangel. E aí ele lançava os temas.
como o primeiro, eu já estava desconfiada que tinha muita coisa que eu não conhecia, falei, não, eu vou atrás disso para ver como é que é. E fui, e graças a Deus eu tive a sorte de ganhar um atrás do outro. Porque tinha uma coisa, aquilo era muito procurado por jornalista. E eu tinha a formação acadêmica. Mas, como eu disse para você, aí me deu um grande impasse, porque tinha a linguagem acadêmica que eu tive que brigar para perder ao escrever. Porque eu queria escrever para ser lida pela comunidade. Porque eles não tinham a história dele escrita. A nossa está escrita. Mal escrita, mas está escrita. Porque se você pega uma coisa e bota... Eu hoje estou começando a me interessar depois do Ailton Krenak, eu estou começando a me interessar pela cultura dos povos originários, dos índios. Coisas que eu levo um susto aqui de repente, e eu que já estou escrevendo há 40 anos. Entende? Olha só. Então, por que isso? Não, você chega e vê um documentário da Netflix, como eu vi, Guerras do Brasil. Eu não sabia que os índios tinham sido tão escravizados quanto os negros. A história oficial não conta isso. Entende? Então, essa coisa... Eu até recomendo, quem não viu ainda, veja Guerras do Brasil. E aí você começa com a sua maturidade, você vai percebendo que você compra um pacote pronto. E você tem que fazer o seu, né? Porque senão você não vai chegar lá. E isso eu acho que foi o grande milagre da minha vida. Agradeço a Deus e aos orixás. Porque pôs na minha frente essa gente maravilhosa e eu tive a oportunidade de contar essa história. Contar do jeito mais simples possível. Isso foi voluntariamente. Contar de uma forma que eles pudessem entender. E tá aí. Essas pessoas todas... e tem o livro que... levei um susto. Eu peguei ontem estava vendo no Facebook, estava anunciando o meu livro no Submarino, Coisa de Preto. É o último. Onde o som e a cor do samba e do choro. Tá? Então, eu nunca cheguei a esses. As edições acabam, porque tem um grupo como nós, super interessado, mas é um grupo pequeno. Não é igual um livro de autoajuda que vende milhões, né? Um livro para emagrecer, um livro de uma filosofia barata qualquer. Mas a gente... É muito bom estar com vocês, é muito bom falar dele, é muito bom voltar a sentir saudade dele, é muito bom perceber que é uma obra que está muito viva, à revelia de qualquer coisa, e realmente eu queria saber por que ela perguntou se a minha obra foi pública, por que eu que não ela... sei, a Marília quer saber, Tânia, e por que você perguntou isso? Por que ela acha que poderia ter sido? Por que você acha, né? E a cantora Sueli pergunta se você ainda tem algum compositor que você quer biografar. E a Tânia novamente pergunta se você acha que o samba é mestiço. Claro que é mestiço, isso aí. Por quê? O samba, toda parte. Hoje, sobretudo o samba hoje. Quando ele nasceu com voz e percussão. Aí ele era africano. Mas hoje ele usa a letra, a língua portuguesa. Ele usa toda a organologia, todo o instrumental que acompanha, europeu. Né? Violão, cavaquinho. Né? Então, ele tem o ritmo, né? E agora o resto
E a origem, que ele vem, vem do ponto, é a releitura do ponto de Umbanda, de Macumba. Eu falo Macumba porque Macumba é uma designação genérica. É diferente do Candomblé. Candomblé veio lá no Daomé, antiga Nigéria, se você pegar, são os mesmos orixás, está tudo igual. Tá? Agora, a Umbanda e a Quimbanda e a Macumba, ela pegou esses orixás e misturou com os índios, com os caboclos, com os pretos velhos, que são os ancestrais. Então, o candomblé é africano e a Umbanda, a Macumba, é brasileira. É misturada, como o samba também, porque foi pegando, agregando os elementos, né? Ele foi se ajustando para poder ser consumido pelo Brasil oficial, e ao fazer isso, o samba só tinha uma estrofe fixa e era versado. Quando eles criaram o julgamento, tiraram os versadores, porque como é que o júri ia julgar uma coisa que estava saindo na hora? Entende? Então, às vezes a cultura oficial, quando chega e olha a cultura popular, ela causa alterações, ela interfere, e nem sempre positivamente, porque o samba versado, que o Partido Alto ainda tem, né? O verso, mas é raro hoje, quase ninguém faz. Era comum. Mas é porque houve uma proibição. Tudo que é julgado não pode ter improviso, já tem que chegar escrito. Isso de estar escrito, de estar documentado, é uma característica da tradição europeia. Completamente diferente dos povos que não têm cultura escrita. Oral, né? Exatamente. Então, eu acho que eu respondi? Respondeu perfeitamente. Sim, sim. O André Gardel, só comentando aqui que ele falou do Pixinguinha, aquela imagem que você fala do Pixinguinha e do Cartola, com dois homens maravilhosos que fundaram o Reino Negro da Beleza. Odila está falando que, ai, que live boa. O Rodrigo com cisco nos olhinhos, a hora que a gente estava falando da passagem do Cartola, né? O Luca está falando, Marília, que live emocionante sobre o Cartola. Obrigado, Fabiana. Marília, sou seu fã. Eu já disse para Fabi que se vocês me virem falar sobre os meus outros biografados... não, Caymmi também eu estive com ele, mas o Caymmi é uma festa, sempre foi uma festa. E Caymmi nasceu na Bahia, Caymmi trouxe a Bahia para o Brasil, Caymmi foi samba enredo na Mangueira e ganhou, a Mangueira ganhou. Era alegria só, mas é outro que não tem escola, não. Ele é tão... E o Caymmi disse uma coisa, que isso eu quero contar para vocês, que é um presente que eu ganhei. O Caymmi, ele queria tanto fazer uma música que ninguém nem soubesse que era dele, porque as músicas que você canta espontaneamente, que as pessoas esquecem a autoria, elas viram folclore. E ele disse... Eu queria que a minha música ficasse no mundo como uma grande cirandinha, que as pessoas cantassem e não se interessassem em identificar quem fez. Quem que era. A autoria. Isso é a arte folclórica, né? E eu acho isso muito bonito, porque algumas músicas... Isso ele queria, ele buscava isso. Sabe? Pessoas assim, iluminadas. É claro que quando o Cartola disse samba se vende, lá na hora que o Mário Reis chegou lá para comprar a música, foi uma reação idêntica. Eles faziam para quê? Fazia para cantar com os amigos. Entende? Agora, essa emoção é a presença dele aqui do lado da gente, né? Uma pessoa muito querida, e querida de vocês que estão aí até agora é porque amam Cartola
como eu amo. E, eu preciso falar que tem o pessoal, a dona Irã Barbosa também, que falou várias coisas, não deu para falar tudo, né? Que senão interrompe. Parabéns pela sensibilidade, competência, Marília. A Tânia está respondendo que é por conta do período, né? Por conta da ditadura nos anos 70, por isso que ela perguntou. Ah, sim, mas não. Olha, eu acho que eles nem se interessavam assim por esse tipo de. Teve uma que, não, pelo contrário, eu descrevi no Paulo da Portela o que era Gurufim, né? Que era a festa, assim, a festa que as pessoas fazem quando morre um elemento no morro. Não tinha capela, eles botavam o corpo no meio, e na tradição africana, eles ficavam uma noite toda bebendo, comendo, contando a história das pessoas, e daqui a pouco estavam brincando. E Gurufim tinha uma música assim, Gurufim passou por aqui. Manjou quem? Manjou fulano, aí dizia o nome. Eu aprendi isso na velha guarda da Portela. Aí aquele que, vamos dizer, manjou, se fosse o Paulo da Portela, o Paulo já estava morto há muito tempo. Manjou Fabi. Aí Fabi dizia assim, a mim não manjou não, manjou Marília. Marília, a mim não manjou não, manjou a Tânia. Manjou Dila. Se você, mas isso ia a noite toda. Tem uma hora que a pessoa cochilava. E aí, quando dizia o nome de quem estava cochilando e a pessoa não respondia, a pessoa levava bolo. Aí eu fui procurar o que é isso, Gurufim? O que é isso? Por que tem essa brincadeira? Quer dizer, porque era em casa, eu sei, porque não tinha capela, né? Todo velório era na sala. Eles arrancavam a porta do barraco e botavam em cima da mesa e botavam o caixão ali. Mas qual é a origem, a etimologia e tal? E depois de muito procurar não tinha nos dicionários, então acabei descobrindo que na tradição, no folclore, na tradição egípcia, e o Egito faz fronteira com o Sudão. Isso veio dos sudaneses, né? Tem o cetáceo sagrado, que é uma lenda, que era o golfinho, que pegava as almas e atravessava o mar para eles irem para outra vida. Golfinho. Só que o africano, chegando aqui, era outro nome. Quando ele conhecia o feitio do bicho. Quando ele viu que o bicho era golfinho, ele não sabia falar. Golfinho falava grufim. Entendeu? Olha que barato. Gurufim. Então eu fui, cheguei e contei toda a história, tá lá do Gurufim. Quer dizer, o Gurufim virou uma zorra, porque o que tá dormindo leva bolo, às vezes eles pegavam rolha, queimavam a rolha, pintavam a cara da pessoa. Quer dizer, na verdade, se você quisesse, você podia dizer que o Gurufim virava uma zorra total, uma bagunça. Eu lancei o livro, na época, o ministro da Aeronáutica era Délio Jardim de Matos. Ele fez a ordem do dia, teve um problema no quartel, ele disse, esse quartel está parecendo um Gurufim. E ninguém sabia o que era. No dia seguinte, o livro estourou, porque ele explicou que tinha lido naquele livro. A Funarte era do Ministério da Cultura, eu acho que ela distribuía os livros nos outros ministérios, era um órgão oficial. Eu não sei como o ministro viu isso, citou na ordem do dia, e todo mundo soube o que era Gurufim, e o livro acabou de uma hora para outra. Então, você vê, não foi censura, muito pelo contrário, foi uma ajuda da ditadura que eu tive, por acaso, porque ele quis ser diferente e citou. Tem umas histórias assim que a pessoa, quando fala, eu lembro, mas tem tanto tempo que a gente vai esquecendo. Mas é isso. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tem vários comentários, né? Muita gente agradecendo.
A Tânia depois sugeriu que a gente fizesse mais para frente Paulo da Portela e Silas de Oliveira, com certeza, né? A gente vai estar fazendo. Eu até comentei, né? A gente vai depois também estar fazendo uma outra. O Cristiano está falando live incrível, né? A Que Marília sempre bom. vai estar aqui com a gente, presente, né? Nossa madrinha, né? Tem nos O que eu ajudado quero é, muito. se qualquer pessoa, o assunto que vocês queiram que eu conheça, o especialista, ele estará aqui, porque eu só conheço especialista apaixonado. Então, Então isso que é bom, é o que a gente. mas, olha, agradeço muito a paciência de vocês, a parceria, a companhia. Nesse momento de pandemia, esses papos são um presente para nós. Lembrar de quem a Imprescindível, né? gente gosta, para quem a gente não conhece, mas já gosta, né? E quando isso passar tudo... Eu só tenho a agradecer, nossa, agradecer esse projeto, a possibilidade de ter, né, de estar conhecendo pessoas maravilhosas. Marília, né, é uma querida, já mora aqui no meu coração. A gente é tão bom, né, a gente conversar e os bastidores da live são uma delícia, né? A gente está Fala aqui para junto com Odila vocês, aí mas que agora... Eu disse hoje que eu estou com saudade dela. de quem? Eu não Odila. estou ouvindo ele. Ah, da Odila. Odila. Ó, Odila, Um a beijo. Marília está falando aqui que está com saudade, de você ligar. E eu quero muito agradecer, né, a Marília, a todos vocês que estão aqui até agora. Agradecer, como disse a Marília, também aos orixás, a Deus, aos orixás, né, pela possibilidade da gente estar tendo esse encontro, né, esse diálogo, ouvir essas histórias maravilhosas. O Dila está falando que também está com saudade. Beijo para ela. Um beijão. E Não, gratidão tudo bem. imensa, Esse só foi isso que para eu a posso Odila. dizer. Esse que eu mandei agora foi para a Odila. Agora, Eu sei, para que Odila. parece que eu estaria interrompendo você. Não estou, não. E agora Imagina. também fico contente, né? Porque vocês não vão esquecer mais o dia do meu aniversário, na véspera dos Nunca 40 mais. Será sempre celebrado. Não, é porque esse E ano eu estou com medo, porque pela primeira, eu sou festeira. Pela primeira vez eu não vou poder dar uma festa no meu aniversário. Estou trancada aqui, deve vir a minha filha com a minha neta e uma filhada, porque eu vou botar na sala bem grande, 3 pessoas, cada uma distante, de máscara, ficar meia hora e depois ir embora. É horrível isso, né? A gente gosta de samba e de abraço. é verdade. Saudade de Né? abraçar, né, de festar, coisa Isso. gostosa. Uhum. Mas queria agradecer muito. A gente vai estar, né, fazendo outras lives, vamos estar conversando nos bastidores, que é uma delícia. Estão falando para fazer uma festa no Zoom para você, Marília. Ah, vamos aí. A gente combinar, acho... com bastante samba, olha que delícia. Já pensou que bom? Você já viu que tem cantores abertos aí, né? E você é cantora? Você é Vamos cantora. agitar isso, Odila. Vamos organizar aí, dia 29, hein? Daqui a 2 dias. Eu vou cozinhar, eu vou fazer um bobó de camarão. Já pensou? Mais um dia a gente come esse bobó junto. Não, nem que vamos vamos a Londres, hein? Vamos. Juntas. Eu já disse que assim que acabar assim que acabar essa pandemia. Assim que tomar a vacina, vocês só vão me ver dentro de um avião. Lá, a Amália está falando que a festa tem que chegar em Portugal também. Então nós vamos ter que fazer organizar uma festa para você, Marília, no Zoom. A Amália é um dos lugares onde melhor se come no mundo, na casa dela. Ai, que delícia! Vamos conhecer também. A Tânia está falando aqui que eu sou cantora e pianista, que eu fico escondendo ouro. Eu gosto mesmo de também e dar agora, uma canjinha. A Amália, você está se ligando, né? A Amália é a mãe da Cláudia. Sim, sim.
que você falou que está em Londres, né? É, que tá para Trepa no encontrar Coqueiro, com não é? ele aí, né? Isso. Seremos uma Muito. família só. Você vê, cada um num canto do mundo, e isso não faz a menor importância. Cabe todo mundo no coração da gente, ao som de Cartola. Maravilha. A Aldira está falando, Londres nunca mais vai ser a mesma depois de todos os nossos participantes do Falando de Bamba, né? Não, 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 E, não. Mas também e aí também está falando do André, eu também nunca agradecendo. mais vou encontrar o George Harrison aí, né? É verdade. É uma pena, né? Mas eu vou encontrar Mas agora você. você vai encontrar outras pessoas. Isso, isso, isso. Mas eu também não encontrei com ele, eu vi de Você passagem, só né? viu, né? É, Ó, estava estão dentro do falando banco. aqui para você arrumar uma. Querem você lá em Tóquio, Ah, após a e aí? pandemia. Tóquio é um dos lugares que eu quero ir. Eu já ia por causa da Copa, da É. Olimpíada. Mas eu quero ir. Tem que correr para dar tempo, né? Senão eu vou ter que viver igual a Rainha Elizabeth. Tem que tomar gin. Dizem que o gin é que ajuda. Ah, é? Eu nunca tomei vinho, mas eu vou começar. Tá bom? Beijo Beleza. grande. Como é que o Nelson Sargento fala do Cartola? Aquela frase Cartola, linda? Cartola não existiu. Foi um sonho que a gente teve. Coisa mais linda. Uhum. Obrigada, Marília. Para Fique com vocês Deus. também, Beijo para todo muito mundo. obrigada. Um grande beijo. Maravilhosa. Tá bom. Obrigada a todos e foi muito bom estar com vocês, responder as perguntas. Maravilhoso. Um Foi beijo para maravilhoso, todos. Marília. Obrigada, obrigada a todos, gente, todas. Um beijo. Beijo. E dia 29 vamos festar aí, hein? Vamos dar uma festa para você no Zoom. Ah, Eudila tá, agora eu estou lendo aqui. Eu estou aqui, eu vou esperar. Tá, Tá? vamos lá. Vamos Beijo. agitar. Beijo, Beijo. beijo, querida. Obrigada. Ó, ó, ó. Obrigada, Dila. Tô Eu. comprando o meu, essa edição aí. O primeiro eu já tenho. Cartola. Olha aqui uma Marília. outra aqui, ó. Olha, que São lindo. muitas. Essa que vai sair agora vai ser a 8ª. Olha, que É o incrível. único também que teve tantas. A Tchau. Cartola é sensacional, né? Estão falando noite incrível. Só elogios, gente. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada, Beijo. obrigada, obrigada. Gratidão. Beijo, querido, no seu coração. Você também.